Sejam todos muito bem-vindos ao Talks com Ecossistema, uma iniciativa do Ceará Habitats Digitais e do Sebrae Labs, programas aqui do Sebrae Ceará. Eu sou Moisés Santos, consultor de negócios e startups, e nesse programa nós queremos aproximar você de tudo que está acontecendo no nosso estado e, em particular, na nossa cidade de Fortaleza. Se você está iniciando sua jornada empreendedora e se deseja se aproximar de toda essa gente boa que está fazendo tudo isso acontecer, gostaríamos que você viesse conosco conhecer o professor Luiz Alberto Saboia. Ele é presidente da Fundação de Ciência e Tecnologia e Inovação de Fortaleza, o CIT-Nova, aqui na Praia de Iracema, que vai apresentar um pouco desse ambiente, das suas iniciativas para o ecossistema. Professor Luiz Alberto, seja muito bem-vindo e queremos que o professor estivesse à vontade no nosso meio e começasse conversando um pouquinho, né, de como foi tudo isso até chegar no CIT-Nova, como foi sua jornada até aqui. Oi, Moisés, muito bom dia e muito obrigado pelo convite, é uma satisfação esse bate-papo aqui com vocês, para a gente trocar aqui um pouco de ideias e aprender um pouco juntos aqui também. Moisés, o meu percurso, como tanta gente que mora em Fortaleza, começa no interior do estado, né? Eu morava numa cidadezinha chamada Ipu, e morei até os 13 anos de idade no Ipu, né? E à época, quando não havia ensino médio no Ipu, então eu tive que sair da cidade, fui morar em Sobral 2 anos, depois vim para Fortaleza com 16 anos. Entrei na faculdade, me graduei em administração de empresas e comecei a ter uma paixão pela microinformática que então estava nascendo, né? Eu peguei o nascedouro aí, essas tecnologias que hoje são tão comuns, sistemas operacionais como o Windows, por exemplo, nem existiam quando eu comecei a trabalhar com isso, tá? Então, eu sou de uma época do antecessor do Windows, que era o MS-DOS, mas eu sou da época do antecessor do MS-DOS, que era o CP/M, era um sistema de 8 bits. Então, não vou me chamar de dinossauro da TI, não, mas é quase isso, entendeu? Então, nessa época, falando de 1985, comecei a trabalhar com isso e depois montei uma empresa na área de desenvolvimento de software, falando de 1988, 89, as tecnologias eram outras, né? Gostava de programar, fui um programador por muito tempo, usando uma linguagem chamada Clipper de microcomputação, e depois Delphi e tal, e aí, durante um bom tempo, tive essa empresa, depois deixei a empresa e fui ser executivo de uma empresa, de uma cadeia de uma empresa da indústria de confecção, de uma cadeia de lojas, assumindo a parte de tecnologia, mas depois a direção executiva da empresa, e fui me afastando um pouco do mercado da profissão de analista de sistema, de programador. Mas, nesse meio tempo, me matriculei numa especialização em banco de dados pela UFC, e nessas voltas que a vida dá, acabei indo para o serviço público, né? Eu sou concursado da Agência Reguladora do Estado, da ARCE, onde eu entrei em 2001, o concurso público, né? E já na agência reguladora, eu fui fazer um mestrado em planejamento de políticas e avaliação de políticas públicas, né? E passei, então, a militar no setor público. Mais recentemente, eu tive um convite do então prefeito Roberto Cláudio, à época, para estar à frente da política de mobilidade urbana de Fortaleza, e durante 7 anos me diverti bastante, porque foi um trabalho muito prazeroso, né? Nesse processo de implantação de ciclofaixas, bicicletas compartilhadas, faixa de ônibus, BRTs, áreas de trânsito calmo, travessias elevadas, binários, e ao final a gente teve uma série de reconhecimentos internacionais com a redução de mortes, mais de 50% em Fortaleza, nos últimos 7 anos. E, mais recentemente, recebi o convite do prefeito Sarto para assumir, estar à frente da Secretaria da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação, que, na prática, é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura. Então, assim, esse é o meu percurso, né? Eu digo, como tantos imigrantes aí que vêm do interior para a capital, eu fiz o mesmo percurso e cá estou aqui conversando com você.
E aí é importante, né, a gente perceber isso, porque essas guinadas que a vida dá, e a gente às vezes não conecta os pontos, quando a gente olha para trás, né, essas coisas começam a fazer muito sentido, professor. E Tudo faz aí, sentido. Tudo faz sentido. Quando você olha para trás, você começa a ver que um movimento que você fez ou deixou de fazer, agora faz sentido. Na época não fazia, mas agora faz. A vida é quase e aí sempre assim. o importante é nossa audiência entender é isso, né? Às vezes, vai lá, foca no estudo, foca no aprendizado, no conhecimento, que lá na frente vai fazer sentido. E aí, professor, a Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza, o CITNova, né, a CITNova, tem se tornado uma referência, né, na atuação do nosso ecossistema local de inovação. Queria que o professor pudesse falar um pouco da CITNova, né, os projetos que estão em andamento e aquele plano que o professor vê para o futuro. Tá, a CITNova, quando ela surgiu como um órgão de fomento, né, à pesquisa, à ciência, à tecnologia, dentro da máquina municipal, dentro da máquina pública municipal. Hoje, a gente está pilotando aqui uma pequena mudança de rumos, não esquecendo o papel ainda de fomento à pesquisa, mas nós entendemos que esse papel é muito mais para a FUNCAP, que é um órgão estadual que trabalha com isso como sua missão, como seu core principal, né? E a CITNova passou a assumir muito mais o papel inovação, né? Então, a CITNova hoje, ela é uma agência de inovação dentro da máquina pública. Nós recentemente criamos o Laboratório de Inovação de Fortaleza, o LabFor, né? Esse laboratório é um laboratório de inovação em políticas públicas. E é como se fosse uma incubadora de políticas públicas inovadoras. A CITNova, ela tem uma carteira hoje, o Laboratório de Inovação tem uma carteira hoje de 18 temas, são projetos específicos, e cada tema desse, ele é estudado, aprofundado sobre o problema, sobre a problemática, criamos alternativas, prototipamos uma solução, implantamos um teste piloto, ajustamos o teste piloto, aferimos isso, e aí, uma vez comprovado a efetividade da proposta, ele passa, então, para uma secretaria finalística para expandir para toda a cidade. Vou dar um exemplo para você. Nós temos vários projetos aqui. Então, tem projeto na área de sustentabilidade ambiental, tem projeto na área de inclusão digital, tem projeto na área de qualidade do ar, tem projeto na área de mobilidade urbana. Dando aqui um exemplo, recentemente nós lançamos um projeto, recentemente a imprensa noticiou, que é um projeto de coleta seletiva por catadores, associações de catadores, através de um agendamento que é feito pela internet, por um aplicativo, e os catadores usando triciclos elétricos, com rotas estabelecidas, calculadas por um algoritmo em função da densidade populacional, da capacidade de produção de resíduos recicláveis. Então, esse projeto está numa fase piloto em 5 bairros, né, e está sendo testado. Isso foi uma ideia que nós apresentamos na Alemanha há 2 anos atrás, e nós recebemos um prêmio, foi uma ideia inovadora, e com esse recurso de cooperação alemão, a gente está fazendo essa fase piloto, já em parceria com o iFood, né, que tem aportado muitos recursos para isso também. Então, uma vez testado esse projeto piloto, funcionando, e havendo a decisão do prefeito de expansão para a cidade toda, nós entregamos essa política para uma secretaria finalística, né, no caso específico para a Secretaria das Regionais, e ela implanta na cidade toda. Então, essa é a esteira de funcionamento do LabFor. Focar num problema, desenhar uma solução, prototipar essa solução, implantar um piloto, medir esse piloto, e aí, levando a consideração do prefeito, expandir para a cidade toda, entregando o projeto a uma secretaria finalística, né? Então, dessa forma, nós estamos pensando estamos abordando as políticas públicas da cidade de uma forma muito mais inovadora, porque o processo todo, Moisés, ele começa com uma metodologia inspirada em design thinking, não é exatamente design thinking. Nós temos hoje uma parceria com o laboratório, com o Centro de Inovação Pública da Fundação Bloomberg e da Universidade Johns Hopkins nos Estados Unidos,
E durante um ano nós temos um programa onde eles estão nos capacitando numa metodologia inovadora de concepção de políticas públicas. E essa metodologia, ela é baseada, digamos assim, no design thinking, com um foco muito grande de colocar na mesa, para desenhar a solução, as populações que são objetos da política pública, o que por si só é muito inovador. Normalmente, o gestor público, Brasil afora, normalmente os técnicos e os gestores ficam num ambiente fechado e ali eles desenvolvem as soluções. E nessa metodologia, não. A gente, nesse caso específico que eu te falei aqui, né, da coleta seletiva, nós conversamos com os catadores, com as famílias que geram resíduos recicláveis, com as empresas que geram resíduos recicláveis, com as empresas que compram os recicláveis, com a indústria recicladora. Então, o entendimento parte do princípio de colocar na mesa todos os stakeholders, né? Todo mundo que tem algum papel nessa cadeia, o que por si só é uma política muito inovadora. Então, eu diria que o Lab4 hoje é o grande motor da inovação de políticas públicas de Fortaleza. Ele é um laboratório recém-criado, né? Funciona aqui na Praia de Iracema, um ambiente fisicamente muito inspirador. Enquanto eu falo para você aqui, eu estou vendo o mar aqui na minha frente. E tal como esse projeto em resíduos sólidos, nós temos vários outros. Por exemplo, nós temos um projeto de medição de qualidade do ar. Pouca gente sabe, mas, e para mim foi uma surpresa, quando nós mergulhamos no problema, no mundo, a qualidade do ar está associada a algo como entre 4 e 7 milhões de mortes, direto ou indiretamente, por problemas causados relacionados à qualidade do ar. Então, hoje se sabe que desde questões pulmonares, né, que são mais óbvias, mas também cardiovasculares, mas também carcinogênicas, vários tipos de câncer, tem uma correlação muito forte com aquilo que você coloca para dentro na sua respiração. Então, o material particulado que é emitido por descarga de veículos, uma série de outros componentes poluentes, eles são invisíveis, muitas vezes inodoros, mas estão ali prejudicando demais. Então, muitas vezes a população está se exercitando em um local onde há um grande fluxo de veículo e provavelmente esse ato talvez faça mais mal do que bem, porque ele está ingerindo uma imensa quantidade de partículas. Então, nós estamos estudando para a cidade o desenvolvimento de uma rede de coletores, de medidores de qualidade de ar de baixo custo, né? E uma rede de displays informando a população a qualidade do ar naquele momento específico ali. Então, isso é algo que na Europa já existe, mas a um custo mais alto, e que nós estamos tentando fazer aqui. Então, eu dei 2 exemplos aqui, existem vários, mas você imagina, e esse é o nosso próximo passo. O primeiro foi estruturar o laboratório de inovação. O próximo é aproximar os inovadores, a comunidade privada, para ajudar a desenhar junto as soluções, né? Vou te dar aqui 2 exemplos, desses 2 exemplos que eu citei. O triciclo elétrico que nós usamos aqui, ele é comprado em São Paulo. E o módulo elétrico vem da China. Tá? Me pergunto por que não fomentar uma produção local, a partir de um startup ou coisa do tipo, que envolvesse não só a componente de hardware do projeto, mas também uma inteligência embarcada que pudesse rotear melhor o triciclo e tal, e fazer disso um polo de exportação dessa ideia para o Brasil, dando um concreto. Nessa questão de qualidade do ar, nós estamos em parceria com a Universidade Federal nesse projeto, né? Quem sabe, na própria universidade não surge uma empresa para fabricar tanta inteligência desse projeto, como também o hardware desse projeto, e a partir daí nós temos um negócio cearense que pode se expandir para o Brasil todo. E são tantas outras iniciativas que nós temos aqui, nessa mesma linha, e que oferecem uma oportunidade imensa, oportunidade de inovação, né? Talvez hoje seja o principal pilar da Fundação City Nova. Eu te falei, hoje nós temos uma carteira de 18 projetos. Não dá para discorrer sobre todos aqui, mas são 18 projetos. O outro eixo que nós temos muito forte é um eixo de inclusão digital e de preparação da cidade para se apropriar da chamada economia digital, né? Então, nós lançamos recentemente um programa chamado Juventude Digital. Esse programa virou lei ano passado. O primeiro, aqui eu sei, aqui no Ceará, o primeiro programa desse nível
acho que inspirou outras iniciativas também. Juventude Digital ele virou uma lei, né? É uma política pública permanente, independente de quem seja o gestor, ele é uma lei municipal. E esse programa, o que ele é? Ele é um programa de preparação da juventude para aproveitar as oportunidades do mundo digital. Então, nós temos 3 eixos nesse programa. Juventude Digital, Ensino Fundamental, que é voltado para o aluno da rede pública. Para você ter noção, esse ano nós estamos capacitando 8.000 garotos do 9º ano do ensino fundamental. Então, quais são as competências, professor, dessa formação? Desculpa, eu não ouvi. Quais são as competências que esses meninos estão desenvolvendo? Do 9º ano, o principal objetivo digamos assim, capturar essa garotada para as possibilidades do mundo digital. Então, eles aprendem conteúdos já de linguagens digitais, de expressão do mundo digital, mas num formato lúdico, muito voltado para a produção de games, no nível de iniciante ainda, mas isso os capacita a desenvolver raciocínio lógico, a pensar num projeto específico, com começo, meio e fim, a trabalhar com a equipe para ter um entregável no final. Então, tem sido uma experiência muito bacana, né? Isso é em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Fizemos um piloto ano passado e esse ano 8.000 jovens. Nós temos um outro eixo do Juventude Digital, que é a Juventude Digital Games, né? E esse nós fizemos em parceria com o Sebrae, a primeira edição. Né? Então, o projeto, nós aceleramos uma garotada que começou com uma Game Jam e depois com um processo de aceleração, onde eles tinham que produzir jogos, né? E ao final nós premiamos os 3 melhores, né? Numa banca que escolheu, com jogos, inclusive, prontos para publicar. O Fortaleza tem uma imensa capacidade, potencial de ser um polo de games, né? E o terceiro eixo é o que a gente chama de Juventude Digital Mercado. Esse é um eixo aberto para qualquer cidadão. Os cursos, a maioria eram cursos totalmente online, por conta da pandemia, e agora nós temos curso online, teremos híbridos também, a partir de agora. E esses cursos são abertos, então, cursos de curta duração, cursos muito rápidos, temos cursos de média duração e cursos de mais longa duração, de 6 meses ou de 1 ano. Por exemplo, a Escola de Jovens Programadores, que é feita em parceria com a Rede Cuca, né? Recentemente, nós abrimos um edital onde a prefeitura está contratando 240 bolsistas desse programa. E, mais recentemente, nós realizamos o Festival Juventude Digital, que vai ser um evento anual, esse ano foi o primeiro, foi no Centro de Eventos, durante 2 dias, é uma celebração desse projeto, mas também um ciclo de palestras, de bate-papos, de campeonatos, de competições, né, de hackathons, e também uma feira de empregabilidade, onde nós trazemos as empresas da área e há uma espécie de um pitch com os candidatos para que eles apresentem suas propostas e, quem sabe, fazer a conexão. Esse projeto, como eu te falei, é uma política pública completa. Também tem o JD Conecta, que são bate-papos que nós promovemos entre as empresas e a garotada. Então, resumidamente, nós temos 2 eixos na City Nova. Um, o Laboratório de Inovação de Fortaleza, com todos os seus projetos, e o outro, esse grande programa de economia digital, de preparação, né, inclusão digital e preparação, formação de capital humano nessa área, que é o Juventude Digital. Nós queremos ter que essa contribuição a City Nova está dando. E é importante, professor Luiz Saboia, porque você fala de 2 eixos, um deles eu vi muito claro lá em Israel, quando a gente visitou, porque Israel também trabalha com a Agência de Inovação do Estado, em que os desafios do Estado são colocados para que a própria comunidade, ela de alguma forma exercite ali a capacidade de construir as soluções, e não com o objetivo de serem apenas um fornecedor, mas de construir uma solução que ali seja um lugar de teste, que ela possa escalar. E eu acho que essa visão é que traz um potencial muito grande para os projetos. A questão de mostrar as ferramentas, né, de fazer com que os meninos entendam que a tecnologia é uma ferramenta, que ele pode chegar em qualquer lugar, né, que está à disposição dele, porque está muito próximo, também eu acho que é um ponto muito importante. Aí, conectando tudo isso, queria que o professor nos falasse um pouco, o professor já começou a antecipar desse papel
de alguns outros players, né, do ecossistema, de iniciativas que são colaborativas. Como é que o professor vê essa visão colaborativa do ecossistema, né? Como é que o professor tem percebido as oportunidades que o ecossistema pode trazer para a gente tornar a Fortaleza uma cidade ainda mais, né, com mais projetos ainda na área de tecnologia e inovação? Olha, eu tenho a visão de que isso é uma tarefa que tem que ser feita a N mãos, né? É uma coisa muito orgânica, não sei nem se cabe dizer que há uma liderança de alguma instituição, de algum grupo nesse processo, talvez não, acho que é uma energia muito orgânica nesse processo como um todo. Mas eu parto de uma premissa. Essa revolução digital, né, que nós já vivemos há um certo tempo, né, ela foi, vocês sabem muito bem, todo mundo sabe, ela acelerou muito com a pandemia. E se você observar muito bem hoje, nós temos, nós temos quase tudo que nós fazíamos antes de uma forma, digamos assim, analógica, nós fazemos hoje de uma forma digital. Estou falando de atividades econômicas, mas de atividades comportamentais também. Então, hoje você estuda pela internet, você faz uma consulta médica pela internet, você compra pela internet, você pede um carro pela internet, você pede alimentação pela internet, você arruma amigos, namorados, namoradas pela internet, você faz tudo pela internet. Trabalha, né, pela internet. Você se reúne pela internet, dá entrevista, começa. Então, essa tendência, com a convergência de outras tecnologias, como o 5G, é uma tendência que está longe de ter atingido seu ápice, né? Vai crescer muito mais ainda por muito tempo, e por trás disso sempre há um portal, sempre há um aplicativo, sempre há um algoritmo, e por trás de tudo isso, há gente, há pessoas. Então, se essa é a condição que está dada, as sociedades, as cidades, os estados, os países que que melhores condições terão no futuro são aqueles que se apropriarem dessa revolução que está acontecendo. E como na base tem gente, Moisés, o que fundamentalmente nós temos que fazer é preparar a gente, né? Isso tem que ser feito desde o início, desde a escola do ensino fundamental 1, passando por 2, passando por 3. Eu não falo mais nem de capacitar em linguagem de programação, hoje, eu prefiro dizer, as pessoas têm que hoje aprenderem as expressões e linguagens do mundo digital, assim como aprendem inglês, ou espanhol, ou português, porque essas linguagens e expressões do mundo digital, que não necessariamente são uma linguagem de programação, pode ser uma ferramenta de design, pode ser uma ferramenta de produtividade, de marketing digital, independente de sua profissão, você tem que dominar essas expressões do mundo digital. Então, se a gente consegue ter capital humano para isso no futuro, certamente Fortaleza terá um lugar de destaque. Eu tenho para mim que um investimento grande nessa área, no horizonte de 8 anos, pode dar à Fortaleza resultados comparáveis a um porto do Pecém, por exemplo. Eu tenho para mim isso como raciocínio. Então, com o advento, então, do home office, que hoje o emprego não está mais no alcance do seu carro, está no alcance da sua conexão de internet. Você está aqui trabalhando para a China, para a Índia, para São Paulo, para onde for, né? Mas a renda que você recebe fica aqui, você usa aqui. Então, isso acaba promovendo, e isso pode ser uma enorme ponte para a gente superar as desigualdades de Fortaleza. Eu quando estava junto com a equipe, formatando esse projeto de Juventude Digital, Moisés, eu tive a oportunidade de conversar com algumas crianças e jovens da rede pública municipal de ensino. E então, junto ali com as crianças e com os pais, e começamos a bater papo, assim, foi numa escola, em outra escola, na periferia. E aí eu me surpreendi bastante, porque eu perguntava, e aí, turma, digamos que vocês, daqui a um ano, daqui a 3 anos, esse é o pessoal de nona série, daqui a 3 anos vocês vão estar fazendo faculdade, o que vocês pensam em fazer? Então, eu dizia, quero ser médico, quero ser advogado, quero ser engenheiro, quero ser arquiteto, enfim, profissões ainda muito, sem nenhum problema, Né? mas ainda profissões ainda de um mundo, digamos assim, analógico, né? Sem problema, são necessários e continuarão sendo, mas me chamou a atenção que poucos falavam de tecnologia. E eu fiz a segunda pergunta, digamos que vocês estejam daqui a 3 anos
fazendo faculdade, né, e já tendo condição de trabalhar meu expediente, ajudar a família com a graninha ali e tal. O que vocês acham que é um salário razoável para quem está começando? Aí diziam R$ 300, R$ 400, R$ 200. O máximo que disseram foi R$ 1.000. E o que eu percebi? É que há um equívoco de entendimento, porque muitas vezes nós assumimos uma crença de que essa geração nova já nasce digital. É. E não é verdade. Essa geração nova nasce, assim, ansiosa, talvez, e Ela nasce usando o digital, mas com a experiência analógica, né? ela nasce usando telas desde sempre, e ela talvez seja até ruim, de certa forma, porque ela acaba entrando numa vibe de rede social somente, e aí rede social leva a perder muito tempo com, nada contra, mas perder muito tempo com discussões, com tretas intermináveis, e aí vão se encapsulando em bolhas, vão se radicalizando, mas pouquíssimos deles olham para a tecnologia e pensam a tecnologia como, poxa, isso é um caminho para que eu tenha emprego, renda, dignidade, melhore minha vida, minha família, que eu empreenda. Pouquíssimos têm, talvez pouquíssimos mesmo tenham isso. Então, o que é que eu vejo? Se a gente tem, de um lado, uma super oferta abundante de emprego na área de tecnologia de informação, você conhece muito bem, um gap aí previsto, a depender da fonte, de 500 mil empregos não preenchidos. E, por outro lado, a gente tem aqui uma massa de jovens. Vou te dar um número. Se você pegar só o 9º ano, Moisés, da rede pública municipal de ensino, nesse momento exato, nós temos 22.500 alunos, só da rede pública municipal de ensino, que daqui a 3 anos estarão onde? Ou entrando na faculdade. 14, 15 anos, né? Ou entrando na faculdade daqui a 3 anos, ou fazendo algum trabalho informal, ou fazendo algum trabalho formal cada vez mais escasso, ou indo para a fila dos que não estudam nem trabalham, e muitas vezes ficam suscetíveis a convites que não são os mais adequados, digamos assim. E, ao mesmo tempo, a gente tem, do outro lado, um oásis de oportunidades. Então, nós precisamos, enquanto sociedade, preparar para essa garotada toda. Então, essa é a minha premissa. Dito isso, eu acho que a nossa meta é transformar Fortaleza em uma cidade de economia digital, onde a proporção do PIB da cidade que vem da economia digital seja muito expressiva. É fazer no nível de cidade o que a Coreia do Sul fez em nível de país há 30, 40 anos atrás. E claro que isso não é missão de uma pessoa, ou de uma instituição, ou de um grupo. Isso é uma coisa orgânica, é uma energia que tem que ser canalizada. Então, eu acho, respondendo a sua pergunta e finalizando, que é completamente complementar esses esforços todos, e eu sempre vejo assim, isso é uma grande peça, isso é um grande quebra-cabeça, né? A gente precisa de uma grande política de formação de capital humano, a gente precisa de uma grande política de atração de empresas, Parceiros e oportunidades, né? a gente precisa de uma política de atração de investimentos de risco, de venture capital. A gente precisa de uma política de parceria com as universidades, com o poder público. A gente precisa de uma regulação que estimule isso. A gente precisa estruturar verticais específicas para alguns tipos de inovação. A gente precisa criar um ambiente, e isso a gente está fazendo até com a Ana Paula aqui também, vamos já lançar um ambiente para tornar a cidade um grande celeiro de experimentação tecnológica. Então, isso são peças de quebra-cabeça, e cada um encaixa uma peça lá, né? Quando eu falei do Juventude Digital, é uma das peças. Quando eu falei do Lab4, é uma outra peça, né? Então, é assim que eu vejo, absolutamente complementar, sem uma liderança formal. Acho que esse novo mundo, essa nova cultura, ela não é hierárquica, cada um na sua caixinha, ela é muito mais de organizar energias aí. Mas eu sou muito otimista em relação a isso. Eu acho que a Prefeitura de Fortaleza está com essa visão, né? Posso falar para a Prefeitura de Fortaleza, está com essa visão. A gente está num esforço imenso, que não dá para falar aqui agora, nesse momento, que iria me alongar muito, mas de preparar, no que compete à Prefeitura de Fortaleza, um ambiente para que isso aconteça. E aí é importante seus pontos, professor Luiz, porque alguns pontos que dependem, sim, do poder público, do poder empresarial, né, dos parceiros. Tem um ponto que é o capital humano, né, a conversão do capital humano nessa... Primeiro, né, ontem eu estava com a escola lá em
em Santana do Acaraú, e a gente falava exatamente disso, né? Se a centelha não brotar no coração desse jovem, para que ele possa entender que das oportunidades de carreira que ele vai ter no futuro, a tecnologia, sem sombra de dúvida, que vai dar para ele mais oportunidades, por uma série de circunstâncias, né? Não adianta a gente construir nada, fazer nada, porque a base não tá desenvolvida. E aí, quando a gente vê essa situação da cidade, uma cidade que tem um potencial grande, eu falo para os meninos, cara, a gente não tem sentido, a gente não ter desenvolvido o Uber em Fortaleza. Tinha táxi amigo aqui no Zé Walter há 20 anos. Airbnb não tinha por que não ter nascido aqui. A gente aluga temporada aqui, desde que eu me entendo por gente. Tinha apartamento de temporada. Então, a gente precisa mostrar para esses jovens que a tecnologia é um instrumento para levar ele para um. Né? E a gente precisa produzir ambição neles. Cara, se um cara criou isso no Vale do Silício, por que a gente não pode criar isso aqui? Criou na Coreia, vi em Tel Aviv, acompanhei alguns países e vejo, cara, não tem nenhuma diferença do que a gente é em Fortaleza. Pelo contrário, a gente tem um verão mais estável, né? A gente tem uma temperatura mais estável que nos propicia muito mais oportunidades. E aí, professor, muito bom ouvir esse direcionamento que a cidade de Fortaleza tem tido em relação à inovação. Muito bom ouvir as iniciativas do Lab4, da Juventude Digital, de tudo isso que está sendo criado. Mas eu queria fazer uma provocação pessoal agora, né? O professor falou que foi conversar com os meninos de 9º ano. Se o professor estivesse dando os primeiros passos hoje, né? Eu sei que o professor já adiantou parte disso, e tivesse que aproveitar melhor todas essas oportunidades, o que o professor faria hoje? Olha, eu acho que tem duas coisas que são fundamentais para quem quer empreender, né? A primeira coisa é estar antenado com tudo que está acontecendo. Então, essa rede de atores aí, eu falo do Sebrae, eu falo da City Nova, eu falo das universidades, dos hubs de inovação privados, essa rede, essa teia, ela oferece muitas oportunidades de conexões. Então, conexão é uma palavra-chave para quem quer empreender. Então, a primeira coisa que eu diria é se conecte com tudo isso. Se conecte com tudo isso. A segunda coisa, eu acho que tem a ver com... Aí eu vou falar de Fortaleza. As cidades, as grandes cidades, com suas complexidades, com seus problemas, com suas contradições e paradoxos, elas são uma inesgotável fonte de inspiração para criar soluções. Nós temos uma população cada vez mais urbana. Então, o que eu digo é, saiam das suas bolhas, vão conhecer, vão rodar pela cidade, vão conhecer as dores e as delícias de cada parte da cidade e de cada setor da cidade, da periferia, do litoral, do centro, e comecem a observar, e conforme as suas visões de mundo e os seus, digamos assim, as suas... experimentações, né? Não, visões de mundo e os seus também, a palavra me falta, aquilo que você gosta de fazer, as temáticas que você gosta de trabalhar, as ideias vão brotar. Então, por exemplo, ande no centro da cidade e veja muitas vezes como é que se dá o processo de reciclagem e crie uma solução para isso. Ou então, vá na periferia da cidade, se inspire, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, o que o Conjunto Palmeiras faz lá com o Banco Palmas, por exemplo, que é tão legal, e veja que há uma energia ali de trabalho, uma vontade de trabalhar, e muitas vezes falta uma conexão desse cara com quem quer contratar. Entenda a problemática da poluição e procure soluções para isso. O que eu quero dizer é o seguinte, outro conselho, né? Aproveite o potencial inesgotável da cidade, né, de apresentar problemas para que vocês os solucionem. Eu acho que esse é eu procuraria por aí, sabe? Eu acho que quando você parte da concepção de alguma coisa que é real, de uma dor que é real, e você vem com a solução para resolvê-la, ela é muito mais efetiva do que quando isso surge no seu ar-condicionado. Então, vá para a rua, veja a cidade, viva a cidade, tenha ideias, empreenda, e melhore a cidade. E ganhe dinheiro com isso também, porque isso é legítimo e bacana. Eu queria, já indo mais para o final,
dizer o seguinte: tenham a City Nova como parceira. O Lab4 hoje, nós vamos brevemente iniciar um processo de aproximação com a comunidade. Então, nós queremos que cada um dos projetos que a City Nova toca, são testes de política pública, que parte da solução venha da comunidade de inovação. E quem sabe novos negócios surgem dessa teia que envolve BNB, que envolve Sebrae, que a gente possa realmente aqui fazer uma associação que, ao fim e ao cabo, produz aí soluções inovadoras. Eu não tenho dúvida que Fortaleza pode ser um grande farol para o Brasil em relação à inovação em políticas públicas. Você acabou de ouvir o professor Luiz Saboia mostrando aí o potencial que você, que está aí nos ouvindo, né, pode ter se simplesmente, né, decidir se conectar, decidir uma vezinha deixar o ônibus, andar pelas ruas da cidade, perceber quais são as dores que pessoas como você estão sofrendo, né? Tem tanta coisa que o professor já colocou. E aí você, a partir disso, e aí é uma mensagem que o professor coloca, que eu acho que eu vi também isso de alunos lá na Universidade de Israel, assim, quanto maior o problema que você encontrar e quanto maior o problema que você resolver, melhor será a oportunidade que você vai ter pela frente, porque você vai ter um potencial tremendo de replicar isso. Professor Luiz Saboia, muito obrigado pela sua presença. Queria deixar aqui um espaço para suas considerações finais. O professor já aproximou aí a City Nova, a gente já quer ir conhecer a City Nova, está lá no São Vilmar, ali, aquele lugar muito incrível que nós temos aqui na Orla. Suas considerações finais, professor, e muito grato pela sua presença conosco. Não, eu agradeço, Moisés, foi um enorme prazer bater esse papo com você aqui, mas reforçar aqui o convite para que as pessoas nos procurem, né, que venham conhecer o Lab4. Brevemente nós vamos lançar uma política específica para isso, mas já fica o convite aqui. A City Nova, nós temos aqui 2 equipamentos, a sede da City Nova, e temos aqui do lado, ali também, olhando para o mar, vizinho, que é o Largo do Micharia, a Casa da Cultura Digital, que é a sede, digamos assim, do Juventude Digital, do projeto Juventude Digital. Então, o convite fica feito para que todos venham aqui, conheçam, que a gente possa trabalhar em conjunto. E também renovar e fortalecer e ressaltar o que você falou agora. Quanto maiores os problemas, maiores as oportunidades. Eu não tenho dúvida que nós podemos ser um grande celeiro de inovação, de criação de empresas, de startups, para solucionar problemas de políticas públicas a partir de Fortaleza, com potencial de replicabilidade, não só no Brasil, mas eu diria assim, na América Latina, que está no mundo. Não tenho dúvida nenhuma. Tenho vários exemplos disso aqui, de projetos que nós criamos e que várias outras cidades copiaram, né? Temos parcerias internacionais várias hoje aqui na City Nova. Então, o convite está feito. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês. Esse é o Talks com o Ecossistema, uma iniciativa do Ceará Habitats Digitais, um programa do Sebrae Ceará. Olha, isso aqui só faz sentido se você pegar esse conteúdo e compartilhar com sua rede, com sua comunidade, com os amigos de escola, os amigos de universidade, com os amigos do trabalho. Sabe aquele seu pai, sua mãe, sua tia, que às vezes fica desanimado com o futuro? Compartilha com ele para que a gente possa entender que, a partir da inovação, da tecnologia, das conexões, a gente pode fazer do Ceará e de Fortaleza um lugar ainda melhor. Mais uma vez, a gente se encontra até breve.